Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você estiver vendo esse vídeo. Desejo para você uma semana maravilhosa. E digo que estou com saudade de você. Eu sei que você está com saudade de mim também. Para diminuir essa saudade, você está tendo a oportunidade então de ver esse vídeo e de recordar saudoso do bom e velho professor Jário. Estou aqui falando da minha humilde choupana, minha casa, meu barraco aqui em Feira de Santana, e gravando esse vídeo para você não esquecer de mim e para a gente continuar falando um pouquinho sobre os assuntos nossos da escola, né? Tá separado aqui como tema do nosso vídeo de hoje a discussão sobre cidadania. Faz parte aí do bojo, do conjunto de nossas discussões na disciplina de teorias filosóficas. Bom, o que é cidadania? Essa é uma pergunta que muitas vezes é difícil de responder. Cidadania, ela tem uma relação muito grande com o modelo de Estado, o modelo de política. Determinados modelos de Estado e de política não compreendem, não aceitam, não admitem cidadania. Outros modelos já admitem. Então, a cidadania, geralmente, ela faz parte de regimes políticos democráticos. Então, o primeiro pilar para você conhecer, para você entender a ideia de cidadania, é saber que cidadania pressupõe democracia. Em governos não democráticos não existe cidadania. Por quê? A democracia, ela demanda, ela exige participação popular, seja de toda a população, seja de um fragmento, de um setor da população. Mas democracia exige participação popular. A cidadania é a atuação do indivíduo na esfera política pública. Então, um exemplo. Quando você estuda numa escola pública e ou melhor, quando você frequenta uma escola pública e você estuda, você está sendo cidadão. Por quê? Porque você está usando um bem público e você está usufruindo daquele bem. Outras pessoas querem às vezes estar nesse espaço e não podem. Então, quando você honra a vaga e a oportunidade que lhe é conferida, você está agindo de forma cidadã. Então, a cidadania tem essa relação com um regime, com um governo, com uma atuação democrática. Sem democracia, não há cidadania. Lembrem-se, gravem bem dessa relação. Democracia e cidadania. Numa monarquia, onde existem reis, ou em ditaduras, né, governos que não têm participação popular, não existe cidadania, porque a cidadania é a participação. E veja, cidadania não é só participação política. A gente está aí às vésperas da eleição. Eu imagino que o clima deve estar bem acirrado aí em Heliópolis, né, das disputas eleitorais. Aqui em Feira de Santana também está assim. Carreatas, debates, etc. Só que, gente, é preciso a gente lembrar que cidadania não é só dia 15 de novembro e acho que dia 29, né, ou 28. Desculpa, quando a gente vai lá no nosso domicílio eleitoral, no nosso colégio eleitoral, coloca o número de um determinado candidato e aperta confirma. Cidadania não é só isso. Cidadania diz respeito ao modo como eu me coloco como um indivíduo político. Essa disciplina de teorias filosóficas, ela foi pensada para a gente pensar a nossa participação política. Eu dizia isso sempre para vocês no começo das aulas, que política não é só eleição. Quando a gente tem respeito pela coisa pública, a gente está agindo politicamente. Quando a gente pressiona o Estado de modo geral, tá? Prefeitura, Estado mesmo, Bahia ou a Federação, né, o Brasil. Quando a gente pressiona o poder público a partir ou para ganhos de pautas importantes do ponto de vista social, a gente está exercitando a nossa cidadania, né? Quando a gente conserva o bem público, quando a gente não destrói as praças, não é, conserva as estradas, não joga lixo no chão e etc., a gente também está agindo de modo cidadão. E também, por que não, em termos políticos, quando você vota com consciência, investiga, lê sobre os candidatos, se informa, seja para vereador, seja para prefeito, né? Quando você faz esse esforço de tentar colocar a melhor pessoa possível no cargo público, você está agindo como um cidadão. Então, a cidadania, ela envolve vários aspectos. Toda a nossa relação com o Estado, ela pressupõe uma relação de cidadania, porque nós vivemos em um país democrático. Como é que você se relaciona com o Estado?
todas as vezes que você acessa um bem público. Então, o Estado convive, dialoga com a gente a partir do nosso acesso ao bem público, né? Eu dizia isso também nas aulas. O Estado, ele é uma coisa intangível. Você não pode pegar na Bahia, botar a Bahia no bolso, lavar a Bahia, ver a Bahia, digamos assim. Mas é através do serviço público que o Estado se torna material na vida da gente. Então a gente não vê a Bahia, mas quando a gente entra num hospital, quando a gente viaja por uma rodovia, quando a gente entra numa escola, num batalhão, né, de polícia, numa policlínica, num posto do Detran, enfim, esses são espaços em que o Estado está presente. E geralmente são nesses espaços que nós exercitamos a nossa cidadania. E aí, você se considera um bom cidadão? Como você se comporta diante dessas situações? Quando você tem direitos seus tolhidos, por exemplo, a cidadania nossa brasileira, pela Constituição, nos garante acesso, em tese, né, obviamente, a um bom serviço de saúde, a uma boa educação. Desculpa, minha gente, estou só bocejando porque eu estou gravando tarde. Acesso à educação, a transportes. A gente tem esse tipo de acesso? Se a gente não tem, o que a gente faz para pressionar vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores e presidentes? O que a gente faz para pressionar esses representantes para nos fornecer melhores serviços como esses? E quando você entra num ônibus, que é um bem público, não é um transporte coletivo, num hospital, você conserva, você joga o papel no chão, você depreda. E a escola? A escola, gente, é nossa primeira relação com a cidadania, porque o Estado da Bahia, ele investe recursos para manter as escolas. Recursos de energia, de água, pagamento de servidores, não é? Reformas. E como é que a gente age nesses espaços? A gente tem respeito por esses espaços, a gente aproveita os impostos investidos. Você sabe, toda a população baiana, quando compra, quando vende, quando consome, está pagando impostos, e esses impostos são revertidos na nossa escola, na nossa educação. E aí, o que a gente faz diante disso? Você é um bom cidadão? É um mau cidadão? Pense um pouquinho. Se você se considera um mau cidadão, você é novo ainda, você pode melhorar, você pode mudar. Às vezes a gente fica sonhando com um Brasil diferente, não é? Todo mundo sonha com um Brasil em que a educação é prioridade, em que o sistema de saúde atenda com qualidade todas as pessoas, não é? Em que as pessoas tenham acesso à educação, à segurança. Não é isso que a gente sonha. A gente não quer viver num país seguro, num país em que crianças e adolescentes estudam, num país com oportunidades de trabalho e dignidade para as pessoas. Isso é o que a gente quer viver. Mas o que a gente faz para construir esse espaço e esse país verdadeiramente cidadão? Porque veja, enquanto a gente pensar a cidadania apenas como um conceito teórico e distante, nada vai mudar na nossa realidade. E aí, qual a sua opinião e a sua posição em relação a isso? Você entendeu bem o que é cidadania? O que é que você pensa e pode fazer para exercer a sua cidadania de uma forma melhor, mais eficiente e mais qualificada? Pense nisso. Desejo para você uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E digo para você que estou com saudades, tá? Espero que a gente se veja em breve. E eu gostaria que você comentasse o que você entendeu, qual a sua opinião, posição sobre cidadania. Comentasse na parte dos comentários aqui do blog, tá? Assistisse o vídeo todinho e desse essa moral para eu poder ler e saber se você está exercitando a sua cidadania, né? Porque apesar do coronavírus, a gente pode tirar um tempinho para fazer as coisas da escola. Gente, beijo para vocês, saudade de todos, e a gente se vê na próxima postagem. Tchau, tchau.